Anunciado agora oficialmente, olho na sua tela, a negociação, absolutamente já esperada, mas agora finalmente concretizada. O Nottingham Forest da Premier League está anunciando oficialmente o goleiro Carlos Miguel do Corinthians, que teve aquele rolo todo, aquele imbróglio. Eu não entendi o desenho que foi feito aí, o que é o Homem de Ferro, qual que é? Mas enfim, o Carlos Miguel, enfim, contratado oficialmente agora pelo Nottingham Forest, não era nenhuma novidade, ele já ia, tanto que o Donelli já está jogando, teve todo aquele rolo lá. O Carlos Miguel agora oficialmente fora do Corinthians, como era de se imaginar. O Corinthians também posta oficialmente. Ó. Nesta terça-feira, o Esporte Clube Corinthians Paulista concluiu a negociação do goleiro Carlos Miguel para o Nottingham Forest da Inglaterra. A equipe britânica pagou a multa rescisória para adquirir o atleta. O Corinthians deseja sucesso ao goleiro na sequência de sua carreira. A multa, que chegou a ser de 50 milhões, misteriosamente caiu para 4 milhões, e dessa forma o Carlos Miguel foi para o Nottingham Forest, o Danilo. E a outra notícia envolvendo o Corinthians, que está enterrado na zona do rebaixamento, é que está se aproximando da contratação do Ramon Dias para ser o seu treinador. O que essa saída do Carlos Miguel é bem sintomática do que é o Corinthians hoje. Tinha uma multa imensa, a multa despencou e o cara vai embora, que era a maior joia da base, blá, blá, blá. Foi embora o Carlos Miguel. A torcida tá bronqueada com ele, até que não tá tudo bem, tá assim, vai, pode ir embora, traidor, não sei o quê, mas vai fazer falta. Vai fazer falta. E outra, o Corinthians, mais do que o Carlos Miguel saindo pela multa agora, o Corinthians correu risco, né? Que a justiça negou, mas teve o Gustavo Mosquito pedindo para sair por atraso. O torcedor que quer culpar o jogador de sair de uma situação dessa, ele não se coloca na pele do jogador. Você imagina estar num time do tamanho do Corinthians, com salários atrasados, imagem atrasada, sabendo que o Corinthians está precisando pegar empréstimo, adiantar dinheiro de sei lá o que para poder pagar as contas. Aí você tem uma proposta para poder jogar na Premier League. O Corinthians liberou o principal jogador, que era o Cássio, sem saber a situação do reserva imediato. Então, a gente pode culpar o Duílio, o André, seja lá quem for, que fez essa renovação de contrato com o Carlos Miguel com a multa caindo. Dá pra gente culpar, embora seja até uma prática de mercado. O Luan saiu do Palmeiras nesse sentido, né, com essa mesma questão. A multa, o Palmeiras renovou o contrato com o Luan com a condição de que o contrato tivesse uma multa rescisória mais baixa no ano seguinte. E o Luan saiu agora por efeito dessa multa rescisória mais baixa. O Carlos Miguel, pelo a história que conta ao lado dele, ele estava no Corinthians com a perspectiva de não jogar nunca, porque tinha o Cássio. Então, olha, já que a gente vai renovar aqui, coloca por uma multa mais baixa, porque eu estou pensando em sair ali na frente. E a gente pode criticar essa negociação, pode criticar o Duílio, mas o erro, para mim, nesse ponto, é do atual presidente, do Augusto, de liberar o Cássio sem saber o que ia acontecer com o Carlos Miguel, sem pensar nessa contratação, nesse novo modo nesse novo contrato que tem. Como você libera o Cássio sem saber o que vai acontecer com o seu reserva? E aí, o torcedor que quer culpar o jogador, para mim é meio louco. Eu entendo, é nervosismo, ama o Corinthians, é paixão acima de tudo, mas quem vai querer ficar no Corinthians do jeito que tá hoje, gente? Nem o Cássio, que era a principal estrela, o grande ídolo, nem ele aguentou. Quem vai querer ficar do jeito que tá? O Corinthians tá super mal organizado, muito com contas atrasadas. Quando você olha o planejamento do Corinthians, não faz nenhum sentido. O jogador ali com salário atrasado vem do Corinthians pagar para Mateuzinho, para Pedro Raul. É o que a gente fala aqui, não faz sentido. E aí vai culpar o jogador de querer sair de uma situação horrível. Corinthians lutando para não cair, não pode sair para almoçar, não pode sair para jantar, porque é pressão para lá, é pressão para cá. Chega no aeroporto com escolta policial, com torcedor invadindo o CT, torcedor invadindo a sala do presidente. Aí você olha para o presidente que claramente não tem condição de administrar um clube do tamanho do Corinthians, um time que até há pouco não tinha um diretor de futebol e agora tem um diretor de futebol, sendo que era um cara mais numa função menor no Flamengo. É muito complicado você olhar para um jogador e falar, fica no Corinthians hoje, e aí vai culpar o jogador que quis sair, que quis jogar na Premier League? Para mim não faz nenhum sentido culpar o jogador. Bom, tá indo aí oficialmente agora, não era nada, como eu falei, não era nenhuma surpresa, já se esperava a saída do Carlos Miguel. E
tem a provável iminente chegada, sim, essa sim, do Ramon Dias, Mauro. Ramon Não vá Dias. barrar, não vá barrar. Não vá barrar, que é o que ele falou lá com o Vasco e de fato não barrou o Vasco. A gente conversou um pouco sobre isso ontem, Mauro. Não quero. Quem sou eu para zicar, secar e tal. Mas não é que o Ramon Dias chegou, ganhou 20 jogos seguidos com o Vasco e salvou o Vasco. Aconteceu um monte de coisa lá, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou. Na última rodada, um monte de gente perdeu e o Vasco escapou. Onde eu quero chegar? Não foi um trabalho daqueles caras, aqueles técnicos clássicos que pegam um time na zona do rebaixamento e tira, né? Para falar assim, pô, esse cara aqui vai resolver nossa vida aqui. O que você acha, Mauro? Eu acho que no ano passado escapou, sabe lá como, né? Foi um negócio assim, bem louco, né? O Vasco, ele perdeu um jogo para o Corinthians, ali parecia condenado ao rebaixamento. Vai perder um jogo para o Grêmio, né? Mas aí ele ganha do Bragantino na última rodada e escapa. Escapa, com uma combinação de resultados. Os últimos jogos do Vasco, estou até lembrando aqui, olha, os últimos jogos do Vasco, 5 últimos jogos. Empatou com o Cruzeiro, empatou com o Atlético Paranaense, perdeu em casa para o Corinthians, perdeu para o Grêmio e ganhou do Bragantino. Ou seja, ele fez aí 5 jogos, são 15 pontos, ele ganhou 3, 4, 5 pontos. Ele ganhou 5 pontos nos últimos 15 e ainda assim escapou. Foi, sabe lá como, foi quase um milagre. E depois, no Campeonato Carioca, o Vasco foi muito mal, especialmente os confrontos contra o Nova Iguaçu. Né? O Vasco tomou chocolate do Nova Iguaçu. O Ramon Dias era o técnico. Ou seja, ele é um técnico que tem currículo, títulos, um cara importante, está na história do River Plate, como jogador e treinador. Foi o último técnico campeão argentino pelo River Plate a ganhar um título pelo River Plate antes da era Galhardo. Logo depois chegou o Galhardo e fez história lá, ganhando praticamente tudo que era possível. E ok, mas o trabalho dele aqui no Brasil, ele teve no Botafogo, mas por questões de saúde não ficou, né? Mas no Vasco, ano passado, não foi um bom trabalho. Eu não sei o que motiva os dirigentes do Corinthians a buscar o Ramon Dias. O que motiva? Não é o trabalho que ele fez no Vasco. É o quê? Perfil técnico. Ele gosta de montar um time ofensivo. Tem condições o Corinthians de jogar da maneira como costuma pensar o Ramon Dias? A minha sensação é de que eles não têm a menor ideia do que eles fazem mesmo. Menor ideia. É isso que eu ia falar. E tem esse detalhe, né? O perfil do Ramon Dias é de time ofensivo. No Vasco era assim. Era um time maluco, super aberto. Contra o Nova Iguaçu ficou claro, né? Tomou um chocolate mesmo do Nova Iguaçu ali no Campeonato Estadual. O que você acha, hein, Danilo? Eu também não consigo entender muito bem, não. Eu, quando o Tonhão da Fiel foi demitido lá, eu sinceramente não achava que ele era o principal culpado. Mas a gente sabe que hoje, não, tá na zona de rebaixamento, precisa mudar alguma coisa. Do jeito que tá, você não consegue mudar os 40 jogadores, vai lá e demite o técnico e vê o que dá, paga a multa depois e depois se acerta. Não dá para entender o que o Corinthians quer com o Ramon Dias. Sinceramente, eu não vejo um motivo que você fala, olha, ele vai contratar porque ele tem essa característica, esse perfil. Sinceramente, não dá. Você vai contratar porque salvou o Vasco do rebaixamento? Eu não acho que seja uma grande referência, não acho que seja nem comparável a situação dos dois times, do Corinthians e do Vasco. Não é só porque está na zona de rebaixamento que a coisa que a solução vai ser a mesma. Eu também não consigo entender. Eu acho que provavelmente assim, chegou, saiu, mandou o Tonhão embora. Vamos contratar quem? Pensou no Carille, o Carille se enrolou no Santos, olhou para o mercado, não tinha outra opção, deve ter ali empresário ligando pra caramba para os diretores do Corinthians, oferecendo, e alguém falou, esse Ramon Dias aí pode ser uma boa, é um gringo aí, né? Todo mundo contrata gringo, vamos continuar com isso aí. Não dá para entender, eu não consigo olhar e identificar. Espero que na apresentação do Ramon Dias, algum diretor, diretor de futebol, presidente do Corinthians, explique o motivo de o Ramon Dias ser escolhido, porque eu também não consigo entender. Lembrando, tem um detalhe importante, interessante. O Vasco, no ano passado, nessa mesma rodada do campeonato, tinha exatamente a pontuação que o Corinthians tem hoje. Na 15ª rodada, era exatamente a mesma pontuação que o Vasco tinha no ano passado. No fim do ano, ele acabou escapando, desse jeito que o Mauro falou, aconteceu de tudo, ganhou, perdeu, chegou no final, ganhou um jogo do Bragantino e escapou. Então, a situação era exatamente a mesmíssima. E o Carlos Miguel, olha que curioso, ele postou no seu Instagram: espero um dia poder retornar.
não sei se exatamente a torcida do Corinthians está assim de braços abertos para ele retornar, nesse momento para o Corinthians, mas, foi o que ele postou agora, eh, sobre É a sua impressionante, né, saída. Tirando? Como é que o torcedor gosta de cartola, né? Numa dividida Sim, dessas, os caras ficam contra o jogador. Tudo bem, ele exato. teve um momento lá que muita gente acha que ele deu um migué, ia jogar, depois sentiu uma dor e tal. Ninguém tem prova, mas muita gente acha que foi isso. Não sei se foi. Mas, cara, isso só aconteceu por incompetência dos dirigentes. O acordo feito na gestão anterior, que reduziu tremendamente a multa rescisória de Carlos Miguel, e a falta de cuidado da atual gestão, que ao liberar Cássio, um goleiro histórico do Corinthians, sequer parece ter checado a situação contratual do rapaz. Quando ele foi promovido a titular, tinha que pegar o contrato, olhar e falar: vamos ver o contrato desse cara. Pô, a multa tem 4 milhões. Peraí, não. Chama, conversa, renegocia um contrato, vai ter que dar um aumento e põe a multa, não digo 50, mas 15 milhões, 20 milhões. Seria um bom dinheiro por um goleiro, né, na idade dele, 26 anos. 4 milhões foi muito barato. Eu continuo achando que essa contratação do Nottingham Forest, vamos ver se ele vai jogar lá e tal, pode ser que jogue, pode ser que seja emprestado. Quando é contratado assim, a gente não sabe. Mas, na minha visão, isso foi oportunidade. Tá? Os caras ficam mapeando o mercado o tempo todo. Aí alguém percebe o seguinte: tem esse goleiro, ainda novo para a posição, ele é bem novo. Olha o tamanho do cara, olha as atuações dele. Olha o quão ele pode. O tamanho do potencial que ele tem para ser desenvolvido. Né? A gente pode aprimorar ainda mais esse cara. Né? Tem tudo para ser um goleiro interessante. Mas quanto custa? Uma pechincha, 4 milhões. Eu comparei outro dia. É a mesma coisa que o cara que não pretende comprar O cara vai passando numa loja no shopping, ele não pretende comprar um tênis. Mas ele passa assim, o tênis que custava, sei lá, 500 conto, tá por 100. Ele fala: caramba, esse tênis está 100 reais, vou comprar. O cara compra no impulso. É por aí, tá? Vou comprar. Vamos ver o que vai dar. 4 milhões de euros para um time da Premier League é muito pouco. Então, assim, isso aí foi oportunidade. Não fosse o Forest, o outro time ia pegar o cara, o jogador. Talvez o clube até do Brasil. Quer dizer, os caras deixaram realmente, ficaram muito vulneráveis. Isso é muita incompetência, gente. É aí que o torcedor do Corinthians tem que se ligar. Como é que vocês deixam, como é que uma gestão reduz o contrato dessa maneira e a outra promove o goleiro titular negociando o titular histórico Cássio e não confere a situação contratual do rapaz? Que aí é o seguinte: eu só vou liberar o Cássio e resolver a situação do Carlos Miguel. Uma coisa está ligada à outra. E resolveria. Você dá um aumento para o garoto, né, para o rapaz, põe a multa lá em cima e se protege. Não fizeram, isso é o básico. Então, repito o que eu falei há pouco. Eles não têm a menor noção do que estão fazendo. Se tivessem noção, jamais falariam que acabou a farra, como disse um dirigente que já deixou o clube. Quando o cara falou isso, teve gente que acreditou, que eu falei: cara, torcedor não é só do Corinthians, não, tudo quanto é clube. Tem uma paixão por dirigente impressionante. O cara pode fazer a bobagem que for, ele fica com raiva do jornalista que critica, fica com raiva do jogador que vai embora, porque é inevitável uma saída, como é o caso dele, vai rejeitar a proposta da Premier League. E para ficar nesse Corinthians atual, que está uma confusão danada. Realmente, a pergunta que eu faço a qualquer um desses torcedores, aos mais velhos: se você fosse pai do Carlos Miguel, você falaria: fica no Corinthians, meu filho? É esse o conselho para o seu filho? Se você fosse Isso, fica irmão do aí. Carlos Miguel, você falaria isso para ele? Se você fosse filho do Carlos Miguel, né, que tivesse sido pai muito jovem, tivesse um filho já que conseguisse pensar um pouquinho, você falaria o quê? Vai para a Inglaterra, fosse mãe do Carlos Miguel, porra, cara, você fala o quê? Se fosse teu filho? Vai agora, porra, essa é a sua grande oportunidade. Lá ele vai jogar contra Tottenham, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Everton, Newcastle, Aston Villa. Ele vai enfrentar esses times. Sabe o que significa? O mundo, se ele for titular em algum momento, o mundo te vê. A Premier League, o cara vê na Indonésia, o cara vê no Cazaquistão, todo mundo vê. Nos Estados Unidos também vê, todo lugar passa a Premier League. Aí ele vai bem, ele sai de um Nottingham Forest, que já foi bicampeão europeu, mas hoje é um time pequeno que briga para não cair. O Corinthians também briga para não cair, né? Embora seja um clube grande, briga para não cair. Né? Então, se for essa a campanha do Forest dessa temporada, ele já está acostumado. Convenhamos, ele pode sair dali para um clube maior. Imagina amanhã ele ser um goleiro do Chelsea, ser um goleiro do Tottenham, ser um goleiro do Manchester United. Se ele for bom com os pés, ele pode jogar até no City. Não, mas esse negócio que você falou, Mauro, é interessante, porque essa mesma reação da torcida foi com o Cássio também, de parte dela. Não, como é que o cara vai embora do Sim. Corinthians? Ele tem história no Corinthians. Cara, a bucha era toda nas costas dele o tempo todo. Ele viu essa confusão, falou: cara,
uma boa, meu. Chega, já contribuí. Sim. Então, eu fiquei aqui há 500 anos, ganhei tudo. Passei o pão que o diabo amassou, agora eu vou. E aí tinha o Carlos Miguel. E sobre essa oportunidade, né? Teve um bola da vez com o Murilo, zagueiro do Nottingham Forest, né? Na ESPN, nossos ex-companheiros lá, o André Plihal. E o Murilo falou: perguntaram para mim, eu falei assim: tem um goleiro lá no Brasil que é bom, jogava no é Então, o Carlos Miguel. Mas os caras foram atrás do cara. Foi isso que aconteceu. então, E o aí cara quando o foi. cara vê o preço de Olharam 4 a multa e falaram: milhões, só isso? É. exato. Se fosse 50, como Exato. era antes, os caras nem iam procurar o agente do jogador. Não, 50 milhões de um goleiro. Entendeu? Aí eles iriam observar mais, e de repente fazer uma proposta. Mas não seria 4, 8, 10, 12, 15, não sei. Sim, Um valor mais compatível. Mas quando os caras viram 4 milhões, é o cara que está passando na loja, ele vê um negócio que custa 5 isso, vezes mais e está barato. Ele fala: vou comprar, está muito barato. Vou aproveitar isso, aqui a exatamente. oportunidade. Bonito esse tênis. Vou comprar uma camisa, um tênis, um produto qualquer que você compra no impulso. Sabe? Mesmo que o cara não tenha o dinheiro, ele mete aquele cartãozão bonito dele lá, faz em 5 vezes, Isso, 10 vezes e compra o negócio. Porque está barato. Assim, é isso. Eu não sei nem se o Forest estava realmente caçando um goleiro no mercado. Mas assim, eu quero dizer o seguinte, gente: o Corinthians deixou a situação tão vulnerável que o primeiro que percebeu falou: opa, o risco é mínimo, 4 milhões é mínimo. Se esse cara jogar isso, mal aqui, eu vender amanhã por 1, 2, eu perdi uma quantidade de dinheiro que nesse mercado não é significativa. Agora, se eu acertar com esse cara, porra, amanhã eu vou vender ele por 30, 40. perfeito. O Kepa é o goleiro mais caro da história até hoje, quando o Chelsea o contratou. Se não me falha a memória, foram mais de 70 milhões de euros, 76, uma coisa assim. E um goleiro bem mais ou menos, né? Ele foi até embora. Então, cara, é isso. O Corinthians conseguiu deixar o seu goleiro titular numa bandeja assim oferecido ao mercado. Ó. Quem quer levar? É demais, gente. Isso é muita É incompetência. O isso. torcedor tem que parar de pensar nisso. Não pode ficar com raiva. Quer ficar com raiva do goleiro por causa do coração? Né? Espera que o jogador seja um torcedor? Tudo bem. Mas não isenta a incompetência do dirigente. Cobre do dirigente. O dirigente que é o grande responsável. É ele que está prejudicando o seu clube, meu amigo. Não seja ingênuo. Por esse valor aí, dá até pro Palmeiras pegar e falar: ó, o Lomba já tá muito velhinho aqui, daqui a pouco ele vai ter que ir embora. Vem cá, Carlos Miguel, daqui a pouco, daqui uns 2, Sim. 3 anos, o Everton vai embora e é um goleiro que tem potencial para ser titular do Palmeiras também. Por esse Vou valor, te Você não tem falar. risco imagina? nenhum. Menos pior Imagina para o se o Corinthians que Palmeiras não vai lá e aconteceu isso, convence. imagina. Pois Exatamente. Você é, imagina pois é. acontecer um negócio desse? Vai lá, não, o Flamengo vai lá, não, eu tô precisando de um goleiro aqui, então compra. O Palmeiras, que tem grana, o Botafogo, sei lá, né? Falando nisso, a nossa enquete segue equilibrada aqui, ó. Pergunta é sobre o mercado. Que janela está sendo mais forte para o restante da temporada? Do Botafogo, 26%, do Cruzeiro, 27%, Flamengo, 25%, Palmeiras é 22%. Eu tinha pedido 2.500 lá, já Ô, chegamos em Tirone, 3.000. Oi, fala, Mauro. esse valor deve dar aí com encargos, uns 8, 9 meses de custo mensal de um Gabigol, pelas bases que ele pretende ganhar. Olha isso. Esse Olha que dinheiro loucura. todo que você Uhum. pagaria pelo Carlos Miguel dá uns 8, 9 meses de um Gabigol, de um Dudu, entendeu? Mais ou Isso, menos isso isso aí. para você ter os direitos federativos do cara, o cara ser seu, né? É, isso, Não, isso. olha isso. É A muito, pechincha. essa comparação é ótima. Essa comparação é excelente. Não, é bom Então, falar assim, gente, porque o pessoal sempre acha que é de fala. graça jogador sem contrato. Não é de graça. Jogador sem contrato tem custo, cara. Tem Sim, custo. Vale para tudo quanto é claro. clube. Veio de graça. Não é bem assim.